O Rota 51 e o NossaCara.com têm o prazer de fazer uma entrevista com o Dr. Pedro Vaillant. Quem é Pedro Vaillant? É o homem que trouxe uma das maiores indústrias brasileiras para Eunápolis, que gera mais de 2.000 empregos diretos, fora os outros empregos não diretos. E com um detalhe importante, é o homem que criou uma RPPN na região. O que é uma RPPN? É uma reserva onde a preservação ambiental, para quem gosta de falar de meio ambiente, a RPPN da Veracel hoje também é uma instituição criada pelo Dr. Pedro Vaillant. E o Dr. Pedro Vaillant é um pré-candidato a prefeito, é administrador de empresas, é um homem que não é pau-mandado de ninguém, mas é um administrador que tem a sua condição própria de administrar. Dr. Pedro Vaillant, pré-candidato a prefeito. Eunápolis precisa de um homem que governe para Eunápolis e para a cidade. Esse homem é o senhor? Olha, seria muita pretensão minha, né? Mas o que eu entendo é o seguinte, que cidade precisa de administrador, de pessoas que tenham história de vida, que tenham construído alguma coisa na sua vida privada. E eu acompanho aqui, desculpa aí, o mosquito, eu acompanho essa cidade, todos sabem, desde o primeiro prefeito. Eu vim para cá, estava no final do mandato do primeiro prefeito, Eunápolis, tinha uma arrecadação de R$280 mil por mês, tinha 200 e poucos funcionários. Hoje, Eunápolis tem uma arrecadação da ordem de 35 milhões por mês. Né? A Veracel, ela foi um sonho e é um caso inédito, segundo os amigos que exageram, fala até no mundo. Ou seja, um projeto desse porte ter nascido na mão de uma pessoa e não de uma organização. Então, foi um projeto que eu e meu amigo Paulo Silveira, já falecido, nós escrevemos isso e fomos procurar investidor. Então, isso é inusitado. Aí alguém fala assim, mas você vendeu esse projeto. Não, nós doamos esse projeto para uma organização. Né? E Deus e os mais antigos da cidade sabem como foi difícil, a luta que foi. Né? Chegamos a ser embargados, acusados de todo tipo de coisa, e eu me orgulho de ter conseguido, né, esse processo. E uma coisa, que também, eu não sei nem se é pretensão demais falar. Se algum dia alguém disser que para conseguir tudo isso, nós tivemos que dar 50 centavos para alguém, para conseguir alguma coisa, estará mentindo. Foi tudo feito da forma limpa e republicana. Então eu me orgulho muito disso. Só que você fez uma pergunta bem objetiva. Você quer ser prefeito? Eu digo o seguinte, eu preciso ser prefeito. Porque eu acho que eu vou ser cobrado aqui ou lá em cima. Por quê? Você traz o desenvolvimento para uma cidade e ela se transforma num reduto de, não sei se eu posso falar, de gente despreparada e desonesta. Por que eu falo isso? Entra pobre e sai rico. Isso não cabe na minha cabeça. Doutor Pedro Vaillant. Não faz pergunta muito difícil, não, porque eu estou com a língua solta. Doutor Pedro Vaillant, administrar uma cidade de 150 mil habitantes... Tem tudo não, 110, 112. Mas tem as vidas flutuantes que vêm e vão, né? É verdade. Então, o que acontece? Uma cidade de 150 mil habitantes com duas grandes empresas, que uma é sua criação e a outra é a Naturabs, mas que também gera empregos e gera renda para o município. Exatamente. Então, o que acontece? O senhor não precisa comprar voto. O senhor precisa que o eleitor consciente vote e te coloque na prefeitura para mostrar o que é administrar. Agora, uma pergunta importante. O que é administrar uma cidade com uma dívida de 700 milhões de reais, oriundas de outros prefeitos que chegaram dizendo que ia fazer isso, ia fazer aquilo, e que era isso e que era aquilo, no final foram criadores de débito. Como é que funciona isso? Olha,
Eu realmente não tenho esse dado de qual é a dívida que tem, qual é o prazo dessa dívida e como ela pode ser paga, né? Mas toda prefeitura, ela tem uma limitação, tem regras, né? Eu não sei se eles estão cumprindo as regras, não sei, confesso que eu não sei. O fato é que ela tem uma arrecadação que, com certeza, uma arrecadação de 35 milhões, dá para fazer muita coisa e pode, na minha visão, até dispensar aquelas chamadas emendas, né? Vem um deputadozinho aqui, dá uma emenda, agora eu quero seu voto, nada disso. Então, o que eu quero é que as pessoas aprendam que tem que votar em quem tem história de vida. Não estou dizendo nem que seja eu, pode aparecer um outro aí que tem uma história de construção, mas não, pega o voto em pessoas que você vê que não tem nada. Essa pessoa sabe administrar, não sabe administrar a própria vida financeira, vai administrar uma cidade. Então, o projeto de todos, eu estou aqui desde o primeiro, eu posso falar e sem medo. Nenhum deles tinha projeto de desenvolvimento, eles tinham um projeto de criação de pobres. Então, você quer ver um exemplo? Nós tínhamos aqui uma pista de pouso, e aí eu vou fazer uma crítica ao meu amigo Roberto. Tínhamos uma pista de pouso. Naquela pista de pouso... Do Juca Rosa. Eu recebi empresários de várias partes do mundo que desciam em Salvador, alugavam um bimotor, descia lá. Eu recebi lá Antônio Carlos Magalhães, Paulo Souto, César Borges, o pessoal do Grupo Votorantim, candidatos a sócio na época, tudo ali. O que fizeram? Transformaram em... casas populares. Agora, confirma para mim, aquela pista do Juca Rosa, ela, em pleno funcionamento, ela era maior do que a pista de Porto Seguro, não é isso? Não era. Ela não, por exemplo, ela não permitia pouso de jato, mas permitia pouso de bimotores, tipo o que nós usávamos aqui de vez em quando. Cabiam 8, 9 pessoas, fora Mas, de qualquer maneira, era uma pista de pouso. Ótima pista, ótima. Doutor Pedro, Eunápolis tem uma necessidade muito grande de um administrador. Aquele administrador que pega a verba da cidade e aplique na cidade. Porque hoje nós temos uma Câmara de Vereadores que não diz a que veio. E a prova disso é que nós, toda quinta-feira, estamos na Câmara de Vereadores assistindo emendinhas, projetinhos e nada que diz de progresso para a cidade. Uma boa... Hein? Indicações. Está aqui meu amigo, mostra por favor ali, João Alcides, é outra pessoa também envolvida no mundo político de Eunápolis. Quer dizer, nós praticamente hoje não temos nada porque nós não somos pau-mandados de ninguém. Nós somos jornalistas, nós somos comunicadores, mas temos o prazer de ver uma cidade bem administrada. E essa cidade bem administrada está nas suas mãos. O povo precisa descobrir isso. Se o povo quer crescer com saúde, com educação, com desenvolvimento, tem que colocar isso nas mãos de um administrador. Como é que o senhor vê diante disso? Olha, eu vejo da seguinte forma. Primeiro, você falou de vereadores. Um vereador ganha, acho que 10 mil reais por mês. É 11.750 líquido. Pronto. Eu ouvi casos aí de um vereador gastar 800 mil reais numa campanha. Aí eu fico perguntando, essa conta não fecha. De jeito nenhum. Não estou acusando ninguém. Mas eu sei fazer conta, não é? Exato. Então, tem coisas que a gente às vezes assim, não pode nem falar. Eu aceitei, quando o Roberto me convidou, eu aceitei ser secretário de Agricultura e Meio Ambiente. E disse a ele, eu vou para ajudar a minha cidade e para também entender melhor, para poder falar. Então fui para a Secretaria de Meio Ambiente e vi coisas arrepiantes. Não posso falar aqui. Depois, Roberto me convidou para ser secretário de governo. E como secretário de governo,
eu vou citar duas missões complicadas. Uma foi negociar com professores, né? E eu não vou contar detalhes, mas foi o único ano que não teve aumento e nem teve greve, né? Perfeito. A força do argumento, do respeito, mas uma coisa que eu pedi para o Roberto, ele queria que eu fosse junto com ele, eu disse, eu vou sozinho. Quem decide participa da última reunião para decidir, né? Então ele concordou, ele foi muito correto, né? Depois ele também me deu a missão de fazer a transição, né? E não botou nenhuma limitação. Oh, não passa isso não, esconde isso, nada disso. Tudo aberto. E assim eu conduzi, né? Então, e passei a entender como funciona por dentro. E existe uma coisa horrorosa, tenebrosa, assustadora, que é a relação promíscua vereador-prefeito. Eu não preciso dar detalhe, que todos vocês sabem como funciona, né? Então, isso aí tem que acabar. Então, o que eu peço para a cidade é o seguinte, não basta eleger um prefeito correto, honesto, né, que tenha competência para administrar e eleger péssimos vereadores. Ou seja, uma Câmara promíscua. Ele que está dizendo, não sou eu que estou dizendo isso não. Estou dizendo que escolher vereadores que realmente sejam os fiscais do prefeito e não cúmplices do prefeito, né? Ou, então, é um negócio difícil de falar, porque não é privilégio não. Isso é, na Bahia inteira, eu acho que no Brasil inteiro, alguns estados não. Santa Catarina, por exemplo, é um modelo, né? Santa Catarina hoje, nesse aspecto político, é primeiríssimo mundo, né? Mas um dia a gente chega lá. Então, eu tenho a minha vida toda, se eu for contar para vocês, é toda de desafios difíceis. Eu saí da Universidade do Rio de Janeiro e falei, eu quero ir para a Amazônia. Então, eu saí em dezembro, acho que janeiro, final de janeiro, eu estava lá na Transamazônica, no meio dos índios Paracanã. Depois o trabalho da Amazônia terminou, o projeto veio para Salvador, a sede, eu vim para Salvador, virei baiano. Perfeito. E dali, foi um dia um pessoal me procurar queriam instalar uma empresa para abastecer a Copene. Que a Copene ia transformar uma das caldeiras para, em vez de consumir óleo e combustível, consumir um biocombustível qualquer lá. Exato. Aí que testaram vários, testaram carvão e decidiram por madeira. Então foram lá me procurar. Eu passei todas as informações, todos os detalhes, estudamos o sul da Bahia, estudamos o litoral norte, mas eles optaram pelo litoral norte porque ficava 80 quilômetros da Copene. Aqui ficava 600 e tantos. E foi criada a empresa que depois eu virei diretor dessa empresa. E foi lá que eu escrevi o projeto daqui, né? Então, a minha vida foi de desafio. Quando eu vim para aqui, os meus amigos falavam assim, poxa, você está aqui a 100 quilômetros de Salvador, tem uma vida tranquila, né? Dirige uma boa empresa, você vai para essa aventura? Eu falei, eu vou. Então eu vim para cá. Se alguém lembrar aqui, primeira coisa que eu fiz, hein? Eu falei, vou procurar todas as lideranças políticas e comunitárias que existem. E o primeiro que eu procurei, um tal de CEPES, que tinha aqui. Já ouviu falar? Já. Centro de Pesquisa e... Como é que é? Sei lá. De Estudos Sociais. Estudo, sei lá, onde acha. Eu falei, ó, eu vou lá buscar subsídio. Aí cheguei, era o nosso amigo Roberto Martins. Depois que eu fui descobrir que era uma ONG, que não existia, era uma ONG lá, comunista. Mas tudo com todo respeito. O João fica rindo dessas histórias. Depois eu fui procurar os líderes políticos. O pai do Neto Guerreiro, como é que chamava? Arnaldo, conversava muito com o Arnaldo. Os Pinto. Doutor Gediel. E os outros aí que eu nem lembro mais quem era.
expliquei o projeto todinho para ele. Todo. É? Jane. Jane. O Jane queria me ensinar na época como é que tinha que ser feito. Eu agradeci muito o subsídio. Agora, doutor, quem está conosco também aqui, eu já mostrei, João Cid. João Cid, você que é envolvido nessa situação política, conhece tudo. Faça uma pergunta para o doutor Pedro. Pelo amor de Deus, não faz uma negócio. Não tem pergunta para fazer, não. Eu tenho convivido com ele. Certo. E a gente vê que o que ele tem para oferecer a essa cidade. Isso aí, falando O sério, conteúdo pessoal. muito para oferecer a essa cidade. Tem uma experiência muito grande. Acho que o NAP precisa passar por esse momento de transição, sair da questão política por política, né? A politicagem barata que sempre existiu aí, como o padre disse aí, duas famílias a vida toda mandando, e dar um passo à frente, começar a escolher pessoas que tenham projetos administrativos, pessoas que tenham projeto, não é projeto pessoal, nem projeto de família, é projeto de uma cidade, administrar uma cidade grande. Está entre as 15 maiores cidades do estado da Bahia, tem um potencial muito grande, está cortada por uma BR federal, está aqui a 60 quilômetros do aeroporto internacional, tem todos os ingredientes para desenvolver, para crescer, uma cidade plana, bonita, mas que infelizmente na parte do que diz respeito à administração, sempre pecou, sempre teve dificuldade. Exato. Então o que nós estamos buscando é isso, alguém que tem esse perfil de gerenciar, de administrar uma Porque na realidade isso não é uma entrevista. Isso eu que estou fazendo como se fosse uma amostragem para mostrar para o eu napolitano e aqueles que estão chegando e aqueles que vieram de fora para cá que Eunápolis tem pessoas competentes capazes de gerenciar uma cidade de 150 mil habitantes. Porque fazer campanha política todo mundo faz. É só sair para os bairros aí distribuindo nota de 50, de 100, aquele negócio todo, que a campanha está pronta. Agora, administrar é totalmente diferente. E para a gente encerrar esta amostragem, Distrito Industrial, que está lá acéfalo, abandonado, tem de tudo, menos indústria que gera emprego. E eu tenho certeza que a sua administração, um dos pontos principais é geração de emprego e renda. Olha, eu quando passo naquele trecho ali da BR, eu faço assim, ó, eu tapo aqui o lado para eu não olhar. Aquilo ali, Jesus, segura aí, tem como cortar se eu falar algum palavrão? Não tem, né? Ele corta, ele é bom nisso. Aquilo ali foi o seguinte, a cidade, o Paulo Souto, na época governador, criou o Instituto, o Distrito Industrial. Então a cidade entrava com o terreno e o governo do estado entrava com a infraestrutura e, através da SUDIC, administrava. Aí um dia o prefeito Feruc, chegou lá na minha sala, falou assim para mim, doutor Pedro, nós vamos perder o Distrito Industrial. Eu ainda brinquei com ele, falei, nós quem, Carapata? Ele falou, a cidade, mas me explica isso aí, o que é? Não, porque vai acontecer isso, mas nós não temos a área. Aí, como eu já conhecia aquela área ali, porque o viveiro, eu tinha comprado um pedaço da fazenda. Então eu já tinha um contato com os donos, que eram 3 herdeiros. Perfeito. E tinha um prazo, se não me engano, eram 17 dias e venci o prazo. Eu fui atrás dos donos para comprar toda aquela área, desde o viveiro ali até o finalzinho lá, o começo lá. Meu Deus, foi uma luta. Por quê? Um dos donos era um herdeiro, um dos donos era professor da universidade, da Universidade Federal da Bahia, a outra irmã morava em São Paulo, e um irmão, que me deu muito trabalho, era um fazendeiro e morava em Itabuna. Então eu consegui reunir os 3. Os outros 2 concordaram em vender. Ele não. Eu falei, pô, agora danou-se, né? Quer dizer, se um dos herdeiros não concordar, não vem. Aí comecei. Ele falou, vamos fazer o seguinte, eu troco. Aí eu falei, troca por quê? Não, eu troco por uma fazenda. Aí fui procurar uma fazenda para comprar, entregar para ele. Depois que estava tudo pronto, ele falou, mas eu quero aquele sitinho que tem aquela... Você não viu que tem uma casinha ali? Exato. O filho da mãe
Falou, eu topo, mas eu quero ficar com aquela casinha. Exato. Então foi um esforço. E que está lá até hoje, né? Tal, é dele, ali está escriturado, tive que desmembrar. Aquilo ali, aí entreguei para a cidade, para ser o distrito industrial. Vocês sabem o que virou aquilo lá, né? Virou um loteamento, uma picaretagem. Exato. Eu posso falar picaretagem porque foi picaretagem mesmo. Exato. Né? Então, Porque se não fosse picaretagem, seria um distrito industrial. seria um distrito industrial. Então ali era para montar indústria. Aí, bom, aí tem outras histórias mais cabulosas do que essa. Eu consegui um empresário de São Leopoldo, que lá é um polo moveleiro, que faz esse móvel o Brasil todo. Ele veio no jatinho dele aqui para ver e tal, todo mundo animado. Aí depois de conversar com algumas pessoas, ele, vazou. Acho que deu para entender, não deu? Claro. Porque cada um queria um pedacinho, né? Cada um queria um... É ele que está falando, sou eu não. Porque hoje tudo que acontece aqui, cada um quer um negocinho. Esse negocinho é que extravanca o progresso de Anápolis. É isso aí. Não, é o seguinte. Eu vou fazer um apelo aqui, e talvez seja a última coisa. A última chance que essa cidade está tendo de tirar essas duas figuras que são, eu não diria que são meus conhecidos, próximos a mim, não tenho nada contra a pessoa. Como gestores, eles não podem continuar. Eles não podem continuar. Eles não são gestores. Eles são produtores de pobre. Porque precisa do pobre para manter isso aí, para manter vereador de baixa qualidade, para eleger um prefeito, ele sai lá, distribui lá uma cestinha básica, essas coisas. O que eu falo é o seguinte, tudo que te oferecer para votar, aceite. Vou te dar uma cesta básica, aceite, mas não vote nesse vagabundo. Não vote nele, ele está te comprando, baratinho. Né? Então pense no futuro dos seus filhos, dos seus netos, na hora de escolher. Eu estou oferecendo, meu último desafio na vida é esse. Eu podia estar em casa, quietinho lá, já estou velho, podia estar lá quietinho. Então estou encarando isso. Minha mulher fala, você é doido? Eu falei, devo ser meu. Ela fala, isso aí é um castigo divino. Te botando isso na cabeça. Mas não é, rapaz, a gente luta. Luta demais para uma coisa e aquilo não acontece. Por quê? Porque tem esse maldito voto que eles... Sei lá como é que ele faz. É o voto de cabresto, né? Eu sei lá como é que o nome é estranho, mas como é que alguém de sã consciência, cristão, que frequenta a igreja, vai votar em Dapé ou em Robério? Você sabe a história deles? O que Dapé já construiu na vida pessoal? É meu amigo, mas nunca construiu nada. O que o Robério, como pessoa, já construiu na vida? Nada. E a trio elétrico, tudo bem. Eu não posso aqui, estou criticando aqui como político, né? Não como pessoa, não quero meter nisso, eu posso considerar pessoas próximas a mim, né? Mas não são, está na hora deles pararem com isso. O Roberto já foi prefeito 3 vezes, o Paulo da Pé 2, né? Vamos dizer assim. Aí você vê, o camarada já foi preso, não pode nem votar, não pode ser nem tido de eleitor, mas é o líder político. Eu acho que quem tem líder político desse jeito não merece nada. Não merece nada. Merece Desculpa aí, vou parar por aqui. Bom, para o Rota 51 e para o nossacara.com, a participação do jornalista Paulo Barbosa. E para aqueles que ainda não acreditam, o meu DRT é 4200. Eu passei por uma faculdade, aprendi a trabalhar para fazer uma entrevista como esta. Boa tarde.